gente! Bom dia com alegria! Tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui falar que sábado, dia das Iabás. Sábado é um dia muito importante porque teremos coisas babadeiras acontecendo hoje. E aí eu vim dar um spoiler para vocês sobre o que vai acontecer hoje. Então temos algumas coisas para conversar rapidinho. Eu tava com saudade de aparecer por aqui, de dar um bom dia com alegria, de falar algumas coisas com vocês, tá? Então, primeiro passo, não sei se vocês deram uma olhada nos stories. Então, nos stories a gente tem que temos programa Disque Tarô à noite, 22 horas hoje, no Paranormal.plus. Então, a gente consegue trocar uma ideia maravilhosa através da nossa caixinha. Então, toda semana vai ter uma caixinha onde vocês vão colocar sugestões, onde vocês vão colocar perguntas e a gente vai responder no nosso programa de rádio, tá? Eu e a Alicination. Então, começa hoje a nossa estreia, passa hoje na Paranormal.plus e amanhã na Soulcast. Então, fiquem à vontade para vocês saberem em relação aos babadinhos que a gente vai contar, tá bom? Um outro ponto não menos importante é que a gente tá com uma assinatura. E essa assinatura do Diversa Tarô, que é o nome maravilhoso, a gente criou um cronograma de assuntos para o ano inteiro. E você só paga R$7 nessa assinatura. E essa assinatura, ela entra como patrocínio do nosso programa na rádio. Então, se você quiser, a gente também faz a sua divulgação no programa, tá? Então, tem essa possibilidade também. É só acessar a plataforma Mistérios da Luz, clicar lá que a gente vai mandar o conteúdo. Todo o conteúdo, então, cada vez, né, uma vez no mês, que é o programado, vai ser lançado no dia 10. Então, todo dia 10 de cada mês vai ter um conteúdo de acordo com o cronograma do Diversa Tarô. E o Diversa Tarô, ele não é uma formação, na verdade, é um conteúdo, né, vamos dizer assim, que é um ampliar visão sobre diversidade tarô e o marketing, tá? Então, tem o marketing digital aí também, que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Outra coisa que eu queria falar e eu queria deixar registrado aqui para vocês são os meus recebidos. Eu tinha falado acho que numa live a respeito disso, mas eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei. Então, as coisas que eu ganhei, vou marcar aqui quem me deu, tá? Eu ganhei o tarô brasiliano da Luísa Papaléu, tá? No último podcast que eu participei. Eu mostrei esse tarô na live do Disque Tarô, mas eu vou reforçar aqui que foi um presente de milhões. Então, eu amei, principalmente porque as imagens, né, as ilustrações são com as nossas características, né? Então, a gente tem aqui a questão do Marselha, mas os arcanos maiores, enfim, que a gente tem, a corte, né? A gente traz muito essa coisa dos traços brasileiros. Então, eu amei. E, Luísa, você foi genial. Viu? Amei. Ó o Zé do Caixão, gente. Icônico Zé do Caixão. Sensacional. Eu amei super esse baralho. Ó, que lindo. Lindo, né? Lindo demais. É perfeito. Então, Luísa, gratidão. Eu amei. Aí, não o suficiente, gente, eu ganhei mais presentes. Sabe a Chay? Do tarô da Chay? Ela me mandou uma caixa mágica maravilhosa com todo o conteúdo que ela fez. Eu achei babadeiro, então eu vim aqui mostrar pra vocês. Então ela me mandou aqui, ó, esse guia que ela fez, maravilhoso, absurdamente completo para aprender tarô. E é mesmo, porque ela traz toda a simbologia e ela traz um olhar de Marselha, ela traz um olhar de Waite Smith
E ela traz um olhar de Caller, né? De Tarot Tot. Então, a gente tem aqui um guia maravilhoso para guiar, realmente, a gente, para direcionar. E ela me mandou o baralho dela. Gente, olha essa caixa. Eu achei riquíssimo esse negócio. Eu achei, sabe, lindo. De muito bom gosto. Muito incrível. Deixa eu pegar a cartinha aqui que ficou grudada. Adivinha quem foi? Cavaleiro de Ouros. Devagarzinho, né? Tinha que ser ele. Olha essas cartas. Eu achei muito top. Topíssimo. As cartas da Shai. Cara, é uma qualidade. Olha essa Imperatriz. Eu achei muito foda mesmo. Então, ficou lindo. Shai, gratidão pelo presente. Eu super amei. Eu achei, assim, espetacular esse tarô, esse baralho. De muito bom gosto a sua criação. E, gente, ela deixou um recadinho pra mim, que eu vou ler pra vocês, que é: Cici querida, sou grata por ter conhecido você. Sua generosidade e carinho com todos à sua volta. Espero que goste dos presentes. Com amor, Shai. Ai, não foi muito fofo? Ai, eu tô me sentindo assim, literalmente uma rainha de paus, né, meu povo? Ela mandou também esse informativo do momento dela de brilhar, né? Então, aqui com os cursos dela, eu achei de muito bom tom. Aqui o marcador de página, né? Então, super chique. E o contato dela, ó, que riquíssimo. A carta do sol. E aí, ó, o cartão de visita dela. Que chique, estrela, né? Totalmente, ela é uma estrela. A Shai é diferenciada. E, gente, olha essa caixa. Ah, roxinha por dentro, com papel, com tarô da Shai. E diz o seguinte: essa caixa está cheia de magia. Mandar magia pra macumbeira não precisava, né, meu amor? Fala assim, presente mais do que perfeito é mandar magia pra macumbeira. Oh, meu Deus, é maravilhoso. Então, é para deixar aqui registrados meus recebidos e lembrar vocês que hoje nós temos encontro marcado na Paranormal às 22 horas. Então, se você ainda não olhou a página da Paranormal.plus, você entra lá, tá bom? Bonitinha. Já se inscreve, tem como baixar o aplicativo para você não deixar de nos ouvir, porque cada programa vai ser babadeira. Então, vocês imaginam, a gente tá se esforçando para entregar conteúdo de milhões para vocês, tá? Bom, como eu não posso sair daqui sem deixar um recado, obviamente, né, que eu, claro, vou trazer um recado de milhões para você. E aí, para o seu final de semana, vamos pensar no final de semana? Bora, né? Então, eu vou pegar o oráculo dos animais de poder. Vou pegar esse oráculo. E vou pegar o oráculo das benzedeiras, que eu gosto muito. Então, vou associar aqui 2 oráculos, tá? Vamos puxar aqui uma carta pro seu final de semana, que hoje vai ser babadeiro. Então, a gente vai puxar essa cartinha. Se eu contar que essa carta saiu no programa, vocês vão ficar assim de boca aberta, tá? Vai sair, mas é muito pra gente poder contar. Então, vamos lá. Olha só. Saiu planejamento, traçar metas. Então, pro seu final de semana, aproveita o momento de descanso e trace metas. E aí, uma das coisas que eu sempre falo, o que é traçar metas? É muita gente entender, sistematizar o processo. Muitas vezes a gente quer muitas coisas, mas a gente não traça esse caminho para alcançar essas coisas. Então, falta justamente esse planejamento. Então, eu quero fazer uma transição de carreira. Beleza. Que passo você está para fazer essa transição de carreira? Você consegue enxergar se caso você faça essa transição de carreira, você tem ali um porto seguro? Você fez um planejamento antes? Você fez uma reserva? Dá confortavelmente porque você já tem clientela?
Então, são coisas que você precisa ali pensar, você precisa direcionar. Ah, eu quero, sei lá, comprar uma casa. Ah, eu quero comprar uma casa um dia. Um dia é muito vago. Então, quando que você quer comprar casa? Quando você quer começar a academia? Quando você quer tirar sua carta? Então, são coisas que a gente precisa ir ali trabalhando e a gente precisa criar mecanismos para conseguir, de fato, chegar no nosso objetivo. Então, quando a gente pensa no objetivo, a gente tem que traçar essa meta. Então, é justamente isso, o planejamento. Então, como que eu vou chegar? O que que eu tenho disponível? Quais são as minhas limitações? Se eu fizer tal passo, o que que acontece? Quais são as consequências? Se eu fizer outro passo, quais são as consequências? Quais são os pós e os contras disso que eu estou escolhendo? Então, isso é traçar planejamento, né? Simplesmente acordei pleníssima e falei assim, vou dar o meu salto de fé, acreditando que vai dar certo. Acreditar que vai dar certo é fé. Mas fé não é para ser uma questão ilusionista, utópica. Não. A gente tem ali a nossa fé, a gente acredita que algo maior vai acontecer, mas eu tenho que fazer minha parte também nas movimentações. Porque às vezes as pessoas são muito impulsivas, elas não calculam direitinho a rota. E aí eu simplesmente vou com a roupa de ir, né? Acordei e vou. Aí o que acontece? Quebra a cara. Por que quebra a cara? Porque não planejou. Então é o momento da gente fazer justamente esse planejamento, tá? Então tem essa necessidade. Então até o final de semana convida você a repensar, a recalcular as suas coisas, traçar ali um planinho, né? Traçar um passo a passo. Então isso é importante. E aí, ó que babado, veio o gavião. Um animalzão, né? Um animal de poder de milhões, gavião. Olha esse gavião, que coisa fantástica. E aí, olha o que o gavião te diz. Atua com a energia do observador desperto. O gavião constrói seu ninho no alto das árvores, ou seja, não temos que pensar pequeno, hein? A gente precisa pensar em possibilidades. Só que a gente, quando pensa em possibilidades, a gente precisa se enxergar nessa possibilidade. Porque muitas vezes a gente quer alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero, sei lá, comprar casa. Mas eu não me imagino na casa, eu não me sinto pertencente na casa, eu não idealizei aquela casa. Então a gente precisa pensar, e a gente precisa olhar, e a gente precisa se enxergar naquele lugar. Então é uma das coisas que a gente precisa trabalhar internamente. Então, ó, momento de observar habilidades intuitivas do alto para perceber o real à sua volta. Então aqui é um convite para a gente olhar de fora, né? E não a questão só de superioridade, né? Não é nem isso, de arrogância, prepotência. Mas muita gente não se olhar dentro, mas a gente olhar de fora, pra gente enxergar, a gente ampliar a visão do contexto como um todo. Então, muitas vezes, quando a gente tem um problema, a gente só enxerga fragmentado, a gente só enxerga que o problema tá lá acontecendo. Mas a gente não consegue ver todas as possibilidades. E por que disso? Porque a gente não olha de fora, a gente não olha de cima, a gente não olha de forma imparcial, né? E aí, ó, observar a subjetividade, captar as emoções e expressar a criatividade e a empatia. Ó, que lindo! Então, além de tudo isso, de observar a subjetividade, porque cada um vai ter um enredo, cada um vai ter um olhar a respeito disso, eu ainda me expresso, ou seja, eu trago as minhas emoções, mas com criatividade e empatia. E aí, a ativação desse arquétipo, né, a meditação que traz aqui é: eu sou a liberdade, a superioridade intuitiva. Sou atento, perspicaz e desperto. Porque a gente precisa ter esse despertar, a gente precisa ter essa perspicácia. Muitas vezes a gente tá tão envolvido na situação do dia a dia que a gente não consegue estar atento de fato, né? A gente não consegue observar os sinais. A gente tá só imerso, então a gente precisa fazer essa movimentação, tá? Então, desperto ao que acontece ao meu redor. Tenho grande habilidade para ver o real, não a ilusão, não o tópico, o que de fato é, o que de fato eu vou construir. O claro, o profundo na subjetividade, porque o que é claro para mim não é para você. O que é bom para mim não é para você, entendeu? Então a gente precisa olhar dentro dessa subjetividade. O que é óbvio para mim não é para você. Então a gente precisa ter esse olhar. Eu aceito, transmuto o amor e sou grato. Então, o gavião, ele traz muito essa energia de articulação. Ele é muito rápido, ele é muito preciso. Mas por quê? Porque ele já olha o campo, ó,
inteiro, ele já enxerga possibilidades. Então, nesse final de semana, além do planejamento que você tem que fazer, que é o mapeamento das possibilidades e das limitações, é isso. É você se colocar de fora para dentro, né? Não se deixar só envolvido pelas emoções, as emoções que de alguma forma são ilusionistas, mas é agir com uma racionalidade e empatia com você mesmo. Então, eu acho que trouxe bastante direcionamento para o que a gente quer fazer. Então, muitas vezes, quando você quer um plano, quando você quer alguma coisa, você precisa traçar. Então, que esse final de semana ele sirva para isso, que ele sirva para traçar. Mais uma coisa que eu esqueci. Se você quiser mandar pergunta, sugestão ou participar com a gente do programa, tá? Então, o programa Disque Tarô, você vai mandar a mensagem pra gente no e-mail 0800 disquetarô@gmail.com. Então, lá a gente vai receber as perguntas de milhões. A gente não vai trabalhar com identificação, tanto que a gente muda a voz, coloca a IA, né, pra poder ligar pra gente. Se você quiser participar, maravilha. Aí você também participa com a gente no momento. E a gente tem essa questão do patrocinador, que você assinando o Diversa Tarô, você já pode entrar como patrocinador. Ou se você quiser patrocinar a gente também, fique à vontade. Nós estamos super querendo patrocinadores. E aí é só mandar mensagem pra gente, que a gente super vai te responder. E a gente pode marcar e divulgar o seu trabalho também, tá bom? Então, é isso. Hoje, 22 horas, na Paranormal.plus. Já entra lá pra ouvir a gente, que o programa vai estar babadeiro. Só isso que eu tenho pra dizer pra você. Babadeiro. Histórias de milhões. A gente vai soltar lá pra vocês. E vem episódios fresquinhos pra cá também. Então, a gente vai ter um canal no YouTube chamado Disque Tarô. A gente vai subir as gravações pra lá. E aí vocês acompanham a gente tanto pelo Instagram, YouTube e TikTok. Então a gente vai movimentar. Vem vários babadinhos por aí, tá? Então, um bom final de semana pra vocês. Beijo do meu coração pro coração de vocês. E, ó, vocês viram recebidos, né? Da @Chay e da Luísa Papaleu. Tchau, tchau!